Olá, estamos novamente com o programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. É uma organização não governamental que foi criada em 1995. Fazem parte do INSPIR a CUT, a UGT, a Força Sindical, são as 3 maiores centrais sindicais do Brasil, e também a AFL-CIO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que é uma confederação que congrega as centrais sindicais de toda a América, as 3 Américas. E o objetivo do INSPIR é combater a discriminação racial nas relações de trabalho na sociedade, promover a igualdade racial no mundo do trabalho e na sociedade como um todo, e para isso ele desenvolve atividades nos mais diversos segmentos, junto ao poder público, junto ao movimento social e assim por diante. Dentro do nosso projeto de estar trazendo lideranças, de estar trazendo sindicalistas, de estar trazendo intelectuais, nós convidamos hoje o professor Anselmo. Anselmo de Oliveira é professor, mora na cidade de Santo André, é professor de capoeira, formado em educação física, e ele é, como é que chama? Berimbraz. Berimbraz é o nome da entidade que você dirige. E também você faz parte da Federação Paulista de Capoeira. Perfeito. É isso, diretor cultural da Federação Paulista de Capoeira. O companheiro Anselmo, além disso, é um antigo militante, uma pessoa que tem contribuído há muito tempo com a questão racial, e convidamos ele para falar um pouquinho da questão da capoeira e a importância que ela tem na formação da juventude e assim por diante. Para iniciarmos, Anselmo, eu queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores, vamos tentar voltar um pouco no tempo, a origem da capoeira. A capoeira, na verdade, teve a sua origem no Brasil, na verdade, né? Fala um pouco para nós da origem da capoeira. Bom, Ramatiz, eu sou praticante de capoeira já há algum tempo, né? A partir de 89 eu comecei a praticar capoeira, foi um tempo muito importante. Foi um tempo de transformação da capoeira, onde a capoeira tradicional, onde a gente fala que é a capoeira Angola regional, onde era muito praticada, passa a ser a capoeira contemporânea. Foi naquela fase de transição. E aí eu tive a oportunidade de conversar com vários mestres, porque ainda, mesmo que com o passar do tempo, a nossa história, a história do negro é contada mais na oralidade do que em documentos, né? Porque foi queimado muito documento nosso. Da vinda do negro da África para o Brasil, foi queimado muito material, muito documento. Então, os negros que vieram da África chegaram no Brasil, né, mais nas regiões, nos estados onde tem portos, porque vinham de navios para cá, e ali começou a prática da capoeira, né? A denominação da capoeira pode ser, se a gente for lá no dicionário Aurélio, pode ter um significado de mato, ralo ou rasteiro, porque os negros, quando fugiam da senzala ou da casa grande, eles corriam para o mato, e lá no mato eles travavam lutas, né, com os capatazes, com os senhores de engenho para poder se libertar, e fugiam para os quilombos. Então, o que foi nos passado, o que nós temos informação que é isso. A capoeira se deu com os negros que saíram da África para o Brasil e que desenvolveu uma forma de luta para poder se libertar das mazelas dos feitores. Era uma dança que acabou sendo transformada em luta, né? Os movimentos foram acelerados e transformados em luta, é isso? Na verdade, são duas coisas. Por quê? Os capatazes, os feitores, não podiam saber que os negros estavam praticando capoeira, eles estavam treinando capoeira. Então, em alguns momentos que eles eram observados, eles transformavam essa luta em dança, disfarçavam a luta. E no momento que não tinha ninguém olhando, eles praticavam a capoeira e baseavam os movimentos em golpes de animais, por exemplo, um coice de um cavalo, aquela arraia que fazia aquele movimento na água, né, o macaquinho, alguns movimentos de animais, eles baseavam a capoeira para poder depois travar a luta e se defender. A capoeira, evidentemente, era proibida e reprimida, né, no todo o período colonial. No final do período escravista, no final legal da escravidão, porque na verdade ela continuou durante muito tempo, nós temos informações que, em especial aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tinham grupos de capoeira que se organizaram e também eram muito reprimidos,
pela polícia, era considerado algo de marginal, etc. e tal. Neste período, a gente pode dizer, não sei se foi nesse período que surgiu a capoeira, a chamada capoeira regional, que antes era a capoeira de Angola, depois a regional. Foi nesse período, no começo do século XX, que surgiu, e aí é uma pergunta, e como é que os capoeiristas se organizavam nesse período, do final da escravidão e que começou o trabalho livre? Você tem um pouco uma ideia? Tá. Foram dois momentos, né? Um momento que a capoeira era reprimida de fato, e aí a capoeira acontecia em alguns lugares, por exemplo, como feiras, alguns armazéns que os negros trabalhavam em trabalho de braçal mesmo, né? Saco de feijão, saco de arroz, trabalhos braçais, muitas vezes na fazenda, né? Que era o período final da escravatura e começo de um novo período para os negros. Então, a capoeira era praticada dessa maneira. E sempre quando a polícia chegava, se aproximava, reprimia, porque não podia praticar capoeira. Um grande momento que a gente tem que falar na questão legal foi a partir de 1932, que foi a Constituição Federal, a partir de Getúlio Vargas, que ele coloca até então a capoeira era crime, praticar capoeira era crime. A partir de 32, com Getúlio Vargas, a capoeira passa a estar dentro da Constituição Federal. E aí a prática da capoeira é livre. Surge um outro movimento em 32 com o mestre Bimba, Manuel dos Reis Machados, que é a capoeira regional. Por quê? É tirar a capoeira das praças, não tirar a capoeira, porque a capoeira pode ser praticada em qualquer lugar, mas trazer a capoeira para um espaço fechado, onde tem a regra, onde tem o uniforme, e assim foi feito com a capoeira regional, com o Manuel dos Reis Machado, e também foi feito com o Vicente Ferreira Pastinha, que foi o mestre Pastinha, mestre capoeira de Angola, que trouxe a capoeira de Angola também para um ambiente fechado, colocando uniforme, tendo toda uma forma de graduação. Muito bem. Não sei se você tem essa informação, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, pelo menos. Alguns segmentos têm resistência à capoeira, porque acreditam que os instrumentos da capoeira, a musicalidade, até a forma de se comportar, o corpo, etc. e tal, tem relações com religiões de matriz africana, que esses segmentos discordam, têm resistência, demonizam essas religiões e tal. Qual é a relação de fato da capoeira com as religiões de matriz africana, na sua opinião? Na minha opinião muito particular, a capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. Então, na verdade, a pessoa pode ser a religião de matriz africana, como não pode ser. A capoeira não. Agora, é claro que a capoeira traz no seu bojo toda a nossa ancestralidade. Aí não vem só a questão de religião, vem a questão cultural, a questão da família, né? Porque os negros sempre foram reunidos, a família sempre foi muito voltada a se organizar, a estar junto. Então, isso quer dizer, quando você vai praticar capoeira, quando você está na capoeira, você traz, porque isso aí é DNA da pessoa, né? Eu não costumo tratar o capoeirista ou a capoeira como religião. A capoeira é um esporte, a capoeira é cultura, a capoeira é dança, a capoeira é, como diz mestre Pastinha, é tudo que o corpo come, tudo que a boca come e que o corpo dá. A capoeira, na minha opinião, é assim. Eu acredito, Anselmo, que nós tivemos um avanço significativo no Brasil no que diz respeito à capoeira, né? Que antes era reprimido pelos senhores de escravos, depois era reprimido pela polícia, depois, como você falou, foi legalizado em 32, né, por Getúlio Vargas, e a partir do momento que foi legalizada, foi disseminada entre uma série de jovens, adultos, etc., praticando. Então, hoje a capoeira é algo, virou até atração turística do Brasil. Quando fala do Brasil, mostram a capoeira. Mais recentemente, nós tivemos aí a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, foi iniciativa de um senador do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, senador negro, que propôs esse estatuto, teve toda uma tramitação, por fim aprovado, sancionado pelo presidente Lula, o Estatuto da Igualdade Racial. No Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê a inclusão da capoeira, inclusive dos currículos, nos conteúdos escolares. Me dá um pouco sua opinião, como você analisa essa evolução de ser
uma prática condenada, era criminoso quem praticava a capoeira, e hoje nós estamos dentro da institucionalidade. Primeiro, não posso deixar de comentar aqui, por ser do movimento negro, a nossa, como eu posso dizer, chateação, talvez, por não ter aprovado o estatuto, como disse o nosso senador Paulo Paim. Você disse que a gente sabe disso também, que ele apresentou esse projeto de lei, que não foi aprovado na íntegra. Então tem muitas coisas no estatuto que nós gostaríamos que estivesse, e infelizmente não está. Isso é uma forma de repúdio também. A gente sabe que lá no Congresso, no Senado, tem as articulações, tem que tirar uma coisa, tem que tirar outra, mas o estatuto não foi aprovado na íntegra, isso é muito ruim para o movimento e para uma sociedade que busca a igualdade entre homens e mulheres, enfim. Agora, toda a evolução da capoeira do período colonial até os dias de hoje, na minha opinião, não dá para ser desassociada da questão legal, né? A capoeira no momento foi discriminada, hoje a capoeira não é mais discriminada. Sobretudo, nossos governantes, a política pública também tem que ter olhos para a capoeira. Não só a sociedade civil, mas o poder público também tem que investir na capoeira. A capoeira está dentro do Estatuto da Igualdade Racial, no que se refere à educação e também à cultura. Esporte, 3 aspectos: educação, cultura e esporte. Ótimo. Agora, a capoeira precisa de uma estrutura para poder, não só dentro do esporte como na educação, que essa Lei 10.639, ela prevê também que seja incluída nos currículos escolares a questão da história do Brasil. Ou seja, se a capoeira tem todo esse bojo, ela precisa estar inserida também na educação. Não vejo a capoeira nessa linha do tempo, né, como a gente desassociar a capoeira da educação, do esporte e do lazer. Ela precisa estar incluída, e cultura também. Anselmo, você como educador, como professor e como capoeirista, como você tem visto no Brasil, no estado de São Paulo ou mesmo na sua cidade, a aplicabilidade dessa deliberação da capoeira nos currículos escolares, nos conteúdos? Tem sido satisfatória? Falta muito ainda? Como é que você tem visto isso? Então, infelizmente, falo isso com tristeza, né? A capoeira está muito aquém. A capoeira não está nos currículos escolares. O poder público tem dificuldade de implementar essa Lei 10.639 porque os professores não estão sensibilizados, não têm formação para poder ministrar esse tipo de aula, né? Tem todo um movimento do movimento negro e também do poder público para poder fazer a formação desses professores, mas que ainda não existe. Então, na minha cidade, por exemplo, a Federação Paulista de Capoeira tem feito todo um movimento para angariar fundos, para fazer primeiro um mapeamento da cidade, de quantos capoeiristas, quantas academias, de como é que está a política pública voltada para a questão racial, especificamente a capoeira. E aí a ideia é fazer um modelo e servir para o estado inteiro, o estado de São Paulo, e que sirva de referência para outras federações de capoeira também. Mas que, na verdade, hoje nós não temos nada voltado ao trabalho com a capoeira dentro das escolas, do currículo escolar. Você, pela tua experiência, você acredita que a capoeira ela pode efetivamente contribuir para despertar ou aumentar o interesse dos alunos, dos adolescentes e dos jovens pela escola, pelo estudo? Você acredita que a capoeira serviria como instrumento? Você tem sentido que isso é possível, em que pese a falta de investimento do poder público, muitas vezes? Com certeza. A capoeira é um dos esportes, se você for avaliar as outras modalidades, que o custo é mínimo, você não tem muito custo, você precisa de um profissional, instrumentos musicais que são muito baratos e você consegue, na verdade, respeitando todas as modalidades, até por ser professor de educação física, mas a capoeira você consegue concentrar a questão do esporte, da dança, da cultura, né, da hierarquia, né, que todas as modalidades têm, mas a capoeira em específico tem uma questão de hierarquia, que é passado o conhecimento de mestre para professor, de professor para aluno e daí por diante. Isso a gente não consegue observar em outras modalidades. E com certeza a educação vai estar em outro nível. Nós já temos alguns exemplos de alguns estados, como por exemplo São Paulo, no interior de São Paulo,
em Minas Gerais, que alguns municípios já se organizam e tem na grade curricular a capoeira. E aí observar a participação não só dos alunos, mas também dos professores, da sociedade, da família de modo geral. E com isso quem ganha é a cidade, né? O índice de violência diminui, a frequência nas aulas também aumenta, e com isso você tem o quê? Qualidade de vida para as pessoas. Anselmo, na participação da capoeira, um aspecto que eu acho que é interessante é como é que é a presença feminina dentro da capoeira. As mulheres, em especial as meninas, os jovens, as crianças, têm tido interesse em participar da capoeira, elas conseguem participar de forma legal, elas são bem recebidas dentro das rodas de capoeira. Como tem sido esse desdobramento da presença feminina na capoeira? A inserção da mulher na capoeira, de 20 anos para cá, ela tem melhorado muito, tem melhorado significativamente. Pelo histórico da capoeira, como ela era marginalizada, discriminada, e era praticada como forma de luta para poder se defender do feitor, a inserção da mulher, nós não tínhamos muita inserção da mulher. A partir de mestre Canjiquinha, que formou sua primeira aluna de capoeira mestre Cigana, mestre Eloana, que eu estou lembrando agora, mestre Simone, e daí outras mulheres também começam a prática da capoeira. E tem muito mais elasticidade, muito mais paciência para poder ministrar as aulas de capoeira. Então, ou seja, as mulheres o número de mulheres na capoeira tem crescido muito. Cantam com muito mais facilidade, tem tons mais altos para poder cantar. E também a educar as crianças, a prática da capoeira, a lecionar a capoeira. Nós não temos, infelizmente, dados para trazer para vocês hoje, né, mas eu fico com essa responsabilidade, inclusive, de trazer em outro momento, o número de mulheres que estão praticando capoeira, que é muito significativo. Fala um pouco mais como é que a capoeira ela consegue evitar a violência, qual é o papel dela e como o próprio capoeirista pode utilizar da capoeira para que essa energia, até que essa violência seja utilizada de forma positiva numa roda, numa brincadeira, numa coisa que não é uma violência, na verdade é um exercício, é toda uma prática. Como é que funciona essa questão? Para essa pergunta, Ramatiz, eu quero dar duas respostas. Primeiro, de sentimento em relação à capoeira, à prática da capoeira. Como eu conheci a capoeira em 89, na Academia de Mestre Pingão, em Guarulhos, a primeira vez que eu vi a capoeira, passava no vinil um disco de Mestre Soações de Seu. E quando eu escutei aquele toque de berimbau, aquilo me encantou e já queria praticar. E quando eu me coloquei à disposição, o mestre lá já disse, devagar. Né? E tive que chamar minha mãe poder fazer a matrícula, aí a gente aprende já, naquele primeiro momento já tem regras de convivência, porque não olhou e já vai pular na roda e já vai praticar. Então ali eu comecei, mesmo tendo o sentimento, entender que tinha regras. Né? E outra questão pedagógica mesmo, né? Do professor ensinando a capoeira, tem a questão de competição, mas também tem a questão do peso, tem idade, né? Tem as formas de você poder trabalhar a capoeira, não é de qualquer maneira. Um garoto de, por exemplo, 1,60, 1,70, com 80 quilos, vai praticar a capoeira com outro de 1,50, com menos peso. Então tem essas questões de peso, da questão da legalidade, de regras de competição. E para além disso, que a aula de capoeira, como eu estava dizendo para você, Ramatiz e telespectador, a capoeira, Mestre Bimba já dizia isso, dentro da roda de capoeira não tem branco, não tem negro, não tem magrinho, não tem gordinho. Lá são duas pessoas que precisam se respeitar, né? Ou vão lutar, ou vão jogar capoeira, e não tem vencido ou vencedor. Porque a capoeira ela é para além da roda de capoeira. É para além daquele círculo, para poder jogar capoeira, na verdade, não só na roda, mas na vida. Com as negaças que a gente precisa fazer, com os ataques, com os floreios que a vida que a gente precisa passar na vida. E com isso, com certeza, com essa prática, com esse envolvimento da capoeira, o jovem vai gastar muito mais energia, vai estar com disposição para aprender outras coisas, se relacionar com outras pessoas, que muitas vezes essa violência está
está ocultando algum problema que tem dentro da família ou dentro um problema de relacionamento. Muitas pessoas que começam a praticar capoeira são tímidas, não conseguem se comunicar e aí vai fazer como? Vai aparecer batendo no amigo, batendo na amiga, não indo para a escola, não querendo estudar, chamando atenção. Agora, o ponto é que na capoeira todo mundo tem que participar, todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que jogar e assim esse indivíduo começa a se relacionar não só com a capoeira, mas com a sociedade. E daí, então, fundamenta o nosso sentimento de que diminui o índice de violência, diminui e aumenta a frequência nas aulas, né? Se relacionar com a comunidade, com a família. E aí a gente vai estar preparando não só um capoeirista, está preparando um cidadão. Muito bacana, Anselmo, essa visão que você tem da capoeira, que a capoeira não pode ser reduzida a uma luta, né? É uma forma de vida, é uma concepção, até mesmo o fato de ser uma roda, né? Quer dizer, a roda ela agrega, ela junta e ela né? Torna todos iguais. Então é muito interessante toda essa colocação que você faz aí. O que eu queria perguntar para nós ir finalizando, que o nosso tempo está acabando, é evidente que nós tivemos um avanço na capoeira, desde o que era proibida, passou a ser tolerada, permitida, hoje já está, pelo menos enquanto lei nos currículos escolares, mas nós temos um grande problema, que é a falta de profissionais da educação qualificados para dar capoeira. Os professores de educação física, artes, principalmente, que seriam aqueles que no campo da estrutura da educação estariam mais próximos, a maioria não conhece a capoeira, e os capoeiristas, muitos não são formados nessa disciplina que é exigida. Você tem as duas, você é capoeirista e é professor de educação física, mas a grande maioria não tem essa formação. Como é que você acha que a gente poderia, o movimento negro, os capoeiristas, né, o movimento sindical, contribuir para ir formando os professores que já estão na rede a se tornarem capoeiristas, ou pelo menos conhecer a capoeirista, e também, de alguma forma, colocar os capoeiristas para dentro da rede para estar socializando o seu saber junto aos alunos e às alunas? Por ser oriundo do movimento negro também, eu tenho algumas contribuições. Há cerca de mais ou menos 12 a 15 anos atrás, a discussão no poder público era essa, que o negro ainda não estava com condições de assumir cargos altos na administração pública, porque não tinha curso superior. E para isso, Ramires, você pode ficar tranquilo que esse tempo de 12, 15 anos a gente já se preparou para poder fazer essa discussão. O que ocorre com os capoeiristas, na verdade, é o inverso, é que eles não têm campo para trabalhar. Eles se formam professores de educação física, se tornam capoeiristas, professores mestres, mas que, infelizmente, só da prática da capoeira, são poucos que a gente pode, aí, hoje, muito rapidamente, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, posso citar Mestre Maurão, Capoeira Mandinga, posso citar Mestre Catitu, posso citar Mestre Pinati, poucos mestres de capoeira que conseguem sobreviver, Mestre Mildinho, que consegue sobreviver apenas da prática da capoeira e outras coisas. Por quê? Ainda não tem essa abertura no currículo escolar para ensinar a capoeira. A partir do momento que a gente tem isso no currículo escolar, aparecerão vagas, né? E aí o profissional pode se colocar à disposição. Na minha cidade, por exemplo, não tem uma vaga específica para um professor de capoeira. 1, 2, depende da necessidade da cidade, por exemplo, que ele possa, com a sua carga horária de 40 horas semanais, respeitando as normas do sindicato, né, poder lecionar aula de capoeira. A gente não tem isso, não abre-se um concurso. Então, o capoeirista precisa se virar nos 30. Ele ministra aula de capoeira, ele tem um outro trabalho na empresa privada para ele poder dar conta disso. Como eu disse em algum momento da entrevista, o que precisa, na verdade, é a sensibilização do poder público. E aí, essa parceria com os sindicatos de poder fazer a discussão com o poder público, sensibilizar o poder público para que assim a gente consiga mais vagas, porque não tem vagas. Conseguir vagas no poder público ou na grade curricular, né? Acho que esse é o grande debate. Incluir a capoeira na grade curricular do ensino fundamental. Muito bem.
Nós conversamos aqui com Anselmo de Oliveira, Anselmo mestre de capoeira, professor de educação física, dirige entidades ligadas à capoeira, faz parte da Federação Paulista de Capoeira e um companheiro militante do movimento negro, histórico do movimento negro. Anselmo, queremos agradecer a sua presença, ótima contribuição, muito esclarecedora para mim e para os nossos telespectadores. Espero que continuemos a nos encontrar nas lutas aí e o programa do Espírito está sempre aberto para você dar o seu recado aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ramatiz. Dá tempo de considerações finais? Sim, rapidinho. Quero convidar você, telespectador, você, Ramatiz, né, todo o Espírito, todo o Conselho Executivo, toda a direção. Dia 19, 20 e 21 de abril, nós estaremos realizando um grande evento na cidade de Santo André e região. Então, 19, uma grande roda de capoeira em Ribeirão Pires. Dia 20, uma programação toda lá em Ribeirão Pires, com uma aula aberta do mestre Valdenor, um dos pioneiros da capoeira lá em Santo André. Ele, mestre José Andrade, vai estar presente no evento. Domingo em Santo André, uma aula aberta também comigo. E depois um grande evento que é o Batizado de Capoeira e Troca de Graduações e Formaturas, lá em Ribeirão Pires, no Instituto Ayrton Senna. Muito bem. Obrigado, Anselmo. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Bom, finalizamos aqui mais um programa do Inspire. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação, a atenção que você tem com a gente, com os nossos convidados e reafirmar que o programa do Inspire é um programa interativo. Queremos a sua opinião, queremos a sua contribuição e para isso basta nos mandar um e-mail para inspire@terra.com.br e também entrar no nosso site, que é um site que tem várias informações. Nesse site estão todos os programas do Inspire que foram veiculados até agora, estão linkados nesse site, que é o www.inspire.org.br. Esperamos o seu recado, a sua contribuição e agradecemos mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima. Teve a sorte de me acertar. De toda a rasteira da vida, nem alma sofrida vai me derrubar. Foi Deus quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar. O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai poder comprar. Sou capoeira vadio, que o desafio da vida aceitou. Enquanto houver a mandinga segura, a Axé chegou. Eu sou